Boa tarde, queridos alunos do nono período. É com muito carinho que eu estou aqui novamente para a gente estar falando um pouquinho sobre o SUS, né? Que é matéria nossa da segunda etapa. Mas falar do SUS com o olhar para a participação da psicologia, da atuação do psicólogo no SUS. Bom, sei que vocês já tiveram a matéria que foi muito bem dada pelo Samuel, que foi Políticas Públicas. Então, hoje a gente vai estar falando uma coisa, eu vou falar rapidinho sobre o SUS, porque eu sei que vocês já sabem, já passaram por isso. Eu vou focar mais esse papel da psicologia no SUS, tá? Bom, a gente sabe que o nosso SUS, apesar de todas as queixas, mas é o melhor sistema único de saúde do mundo. A gente está vendo aí que por mais problemas que a gente tenha, é o SUS que está dando essa sustentação. Eu que estou lá nessa linha de frente, a gente vê essa importância da saúde nesse momento do SUS, que a gente, né, nesse momento que a gente já está passando dessa pandemia do Covid-19. E a gente sabe que o Sistema Único de Saúde nasceu com a nossa Constituição Federal Brasileira de 1988, né? E ele vem com essa questão aí que todo brasileiro, qualquer que seja, teria acesso à saúde. E é o que a gente vê hoje. E depois veio a Lei Orgânica 8080, que ainda dá mais fortaleza para esse Sistema Único de Saúde. A gente tem uma autora que ela é chamada Spink, S-P-I-N-K, Spink, 2007. Quando ela fala bem do Sistema Único de Saúde e ela fala dessa questão assim que muitas vezes tinha esse problema de acesso. Ou seja, pessoas que moravam longe não tinham como ir no Sistema Único de Saúde. E a gente viu como que isso cresceu, né? O tempo passou, o SUS foi cada vez assim melhorando mais, né? Hoje a gente sei que tem várias críticas, mas cada dia que passa, né? A gente sabe que tem que ter essa participação nossa, que a gente chama de participação popular nessas ações do SUS, que a gente sabe que tem as reuniões de conselho, né? Do conselho de cada bairro, onde sempre reúne para tratar sobre os assuntos do SUS. E a gente muitas vezes não vai, ou então nem vai, e depois critica. O SUS, para ele estar melhor, tem que ter essa participação popular. A gente ele é descentralizado, ele é universal, né? Tem a questão da equidade, mas tem que ter essa participação popular nossa. Criticar é muito fácil, gente. Agora, na hora que tem que estar lá, perder noite para ir, para discutir essas ações. Saúde não é só não estar com a doença. Já falei na sala que é o saneamento básico, é cultura, é lazer. Isso tudo precisa tem que ter a participação nossa, tem que ter participação popular. E quando eu falo que essa autora diz que o acesso, muitas vezes, ao SUS era complicado, hoje a gente tem vários caminhos. A gente tem o PSF, que é o Programa de Saúde da Família. A gente tem os ACS, que são os Agentes Comunitários de Saúde, que vão na casa da gente. A gente tem esses médicos da família que vão. Vai ter gente falando assim, na minha casa nunca foi, então vai lá e cobra. Isso é política pública, isso é participação popular, isso é participação sua. Vai lá, diz, olha, o ACS nunca foi lá em casa. Eu tenho a minha mãe que é hipertensa, eu tenho eu, por exemplo, que é hipertensa. Vocês nunca foram. Então cobra-se que aí o SUS
ele caminha. Não pode deixar só para quem governa fazer isso. Precisamos ser mais o que? Atuantes. Hoje a gente tem também o NASF, hoje a gente tem o CAPES, que é o atendimento, né? Atendimento de atendimento da psicologia e psiquiatria. A gente tem o CAPS AD, que é o de álcool e droga. A gente tem o CAPSI, que é o atendimento da psiquiatria infantil. A gente tem centro de convivência. Então, a gente começa a ver, se a gente vai começando a olhar de 1988 até hoje, nossa, como cresceu. Antes era somente esses atendimentos ambulatoriais, as cirurgias, algumas, e a vigilância sanitária. Hoje a gente, eu já até falei, tem a vigilância ambiental, a vigilância epidemiológica mais avançada, tem a da saúde do trabalhador, tem a vigilância ambiental, que já era pactuação na Constituição de 1988, mas que não tinha ações. Mas foi o quê? Foi a força popular. Foi a força do povo que faz essas ações acontecerem, tá? E aí, a gente vem nessa questão aí, por exemplo, que a gente fala do compromisso ético de cada profissional com as instituições de saúde. Hoje, a gente tem o que a gente chama Política Nacional de Humanização, que é a questão da humanização em toda a prática nossa com quem a gente atende, com quem a gente acolhe. Mas também a gente cobra-se dessas pessoas que a gente vai atender na questão de ter humanização, muitas vezes com o próprio médico, com o próprio psicólogo, com a própria enfermeira, porque essa demanda ela é muito grande para a gente. Então, quando a gente fala da humanização, a gente fala desse vínculo com o usuário, né? Nós vamos atendê-lo bem, sim, tá? A gente vai fazer com que se construa uma saúde boa para ele, para esse usuário do SUS, mas a gente vai passar para ele também quais são essas responsabilidades dele. Muitas vezes a gente sabe que quando ele vem, por exemplo, ele apresenta a diarreia. Vamos entender, sempre falo nisso, o território dele. Às vezes o território dele falta o quê? Saneamento básico. E aí que entra a participação popular dele junto à associação de bairro para que se conquiste este saneamento básico. Tá vendo como é que uma coisa liga noutra? Nosso papel de psicólogo, ele vai muito além desse atendimento que a gente acha que nós vamos sentar lá na cadeirinha, ouvir eles assim falando e pronto. A gente acha que a gente vai fazer análise o tempo todo. Não, a gente vai ter que ouvir esse usuário na completude dele, tá? Bom, muitas vezes é perguntado isso assim, qual que é o papel do psicólogo no SUS? Uma coisa eu digo, não pode ser aquele atendimento que a gente tem, por exemplo, no consultório, que dura, por exemplo, 40 minutos, 1 hora, porque a gente tem uma demanda grande. Então, a gente tem que focar. Por isso que é muito bom trabalhar dentro de uma instituição, por exemplo, SUS, a questão da psicoterapia breve. Aí eu foco o que é emergencial, porque não se dá tempo, porque a demanda é grande.
E aí é um trabalho o tempo todo interdisciplinar, porque eu vou ter que estar olhando com os outros que atenderam ele, quem é essa pessoa. Agora vejam só, a atuação do psicólogo dentro do SUS, ela vai permear todas essas áreas aí, desde o CAPS, desde o NASF, Núcleo de Atenção à Saúde da Família, desde o PSF, desde o CAPS, álcool droga, e desde o CAPSI, que é o atendimento de psiquiatria e psicológico à criança. Ou seja, imagine, se formos trabalhar com a psicoterapia breve, ela tem uma abordagem da psicanálise. Então, pode-se usar a psicanálise? Pode sim. Agora, depende muito, por exemplo, se eu vou trabalhar dentro do CAPS, álcool e droga, eu posso fazer grupo? Excelente, excelente. Álcool e drogas é muito bom quando se trabalha grupo, assim como os outros. Mas álcool e droga, o que vai, como eu falo, que vai dar resultado, da experiência minha, estar fazendo grupo. Agora, nas outras áreas, dá para se fazer grupo? Dá, mas existe casos que você vai ter que acolher mais, que você vai ter que ouvir mais. Então, esse você leva para o atendimento individual, tá? Sabendo que você vai ficar com essa pessoa no máximo 30 minutos. Então, há toda essa preparação, há um redimensionamento desse nosso saber da psicologia que a gente aprende quando a gente chega dentro do SUS. A gente vai se adaptar a cada área que a gente vai trabalhar, tá? Bom, existe a psicologia comunitária, né? Que vai possibilitar maior aproximação das questões de relevância da comunidade. Esse a gente vai estar fazendo grupo, né? Muitas vezes vocês podem, dentro do SUS, trabalhar, por exemplo, com um grupo de hipertensão. E aí vocês vão estar junto com outra área, né, interdisciplinar, e vai sair fatos da comunidade. Então, vai se trabalhar junto ali essa questão que a gente chama de psicologia comunitária, tá? Então, vamos lá. Quais são as formas de ação do psicólogo? Primeiro, a priorização de práticas que visem mais a prevenção e promoção do que a reabilitação. Legal? Prevenção e promoção do que a reabilitação. Ou seja, não focar em estar analisando atos falhos, acts, né, que a gente fala, né, insights. Nós vamos trabalhar mais essa prevenção e a promoção dele. Vamos focar o que é mais emergente, tá? As intervenções que devem visar muito mais ao desenvolvimento de competências do indivíduo, tá? E aí a gente vai estar vendo que o psicólogo ele pode a todo tempo, junto ao SUS, naquele local onde ele está fazendo esse atendimento, chamar muitas vezes esses outros profissionais, tá? Que a gente fala de interdisciplinar, para uma reunião, até para se falar sobre esses atendimentos, sobre essas pessoas, sobre esses usuários que ele está fazendo o atendimento. Por isso que veio esse NASF. O NASF,
Núcleo de Atenção à Saúde da Família. Nasce como? Ele vem da questão de que muitos psicólogos, médicos, fisioterapeutas, eles tinham dúvidas sobre o atendimento, mas não é dúvida clínica, não. Dúvida assim, o que é melhor para essa pessoa? O que vai fazer ela ficar melhor no território dela? O NASF vem para discutir com esse profissional qual o melhor caminho para essa pessoa, o que é melhor para ela. Me lembro bem que a gente tinha um caso que a gente fez o atendimento de um trabalhador, tá? Que se apresentou-se para a gente, ele estava afastado do trabalho e estava com a depressão, tá? Só que a gente sabe que hoje tem um sistema que lá onde eu trabalho chama Viver. Então a gente sabe onde esse trabalhador, no caso esse usuário, onde ele já passou. Então, por exemplo, se ele foi na atenção básica, passou pelo psiquiatra, passou pela clínica médica, a gente sabe. A gente abre o sistema, a gente sabe onde ele passou. E a gente viu que ele já tinha rodado tudo, até que ele caiu lá na gente. Caiu nessa questão sobre o trabalho. E em discussão com o NASF, a gente viu, né, que ele já tinha passado pela clínica médica, já tinha passado pela fisioterapia, já tinha passado por um psicólogo e estava lá com a gente falando que o problema dele, a depressão dele, tinha a ver com o trabalho. Que ele tinha perdido, era um emprego de 25 anos e a gente sabe que 25 anos da sua vida para uma empresa é uma vida, né? E aí, junto com o NASF, o psiquiatra que antes não acreditava que essa depressão tinha a ver com o trabalho, junto com a gente viu. Tem nexo, tem nexo com o trabalho, onde foi feito um relatório para o INSS dizendo que a depressão dele era uma depressão grave, já estava grave e que tinha nexo com o trabalho. E ele, como ele já pagava o INSS, ele não, a empresa, ela já pagava, então ele tem essa questão aí de 1 ano de carência. O INSS afastou ele como sendo do trabalho. Então isso é um ganho muito grande para esse trabalhador. Quando esse afastamento acabar, ele pode voltar para essa empresa, mas esses trabalhadores nunca querem. O que eles querem é o quê? Que seja reconhecido, sim, que eu trabalhei 25 anos, eu me dediquei, e aí de repente eu perco o emprego. Então é reconhecido o nexo com esse trabalho. Logo após, quando ele acabar esse afastamento, a empresa tem que indenizar, tem que pagar ele, em média, 40% desse acerto dele. Mas não importa isso, não. O que importa é para esse trabalhador, ele se sentir que ele foi reconhecido, que a depressão que ele teve foi fator, o que desencadeou foi a demissão, foi a tristeza dele. Isso é fácil? Não. Reconhecer que a questão psicológica nossa tem a ver com o trabalho, que a gente chama nexo causal, é difícil. Por isso que é necessário a gente trabalhar sempre com equipe interdisciplinar. Lembra-se que nós, sozinhos, quando se trata de Sistema Único de Saúde, quando se trata de INSS, nós profissionais temos que trabalhar junto, interdisciplinar, para termos força, tá? Beijo grande, aguardem que eu vou estar mandando para vocês essa apresentação, tá? Sobre a psicologia e o SUS.
Na próxima quinta a gente vai estar falando, eu vou dar continuidade, vou estar mandando texto para vocês, vou estar mandando artigos. Até agora o que foi pedido para mim, que atividade avaliativa já mandei, nós estamos todos kits, mas a gente vai continuar falando, tá? Espero que a gente volte logo, tô com uma saudade de vocês. Beijão grande, tá? Tchau.